paz do Senhor, glória damos ao Senhor nosso Deus, por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para falar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre na orla da autoridade. Porque a carência é grande de vermos verdadeiramente o operar de Deus na vida dos seus escolhidos. Então, quero pegar aqui um texto da palavra de Deus que diz, capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São Marcos: quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram e, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que cabiam e que eles estavam, e que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade ou aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla dos seus vestidos. E todos os que lhe tocavam saravam. Olhe bem, o texto diz que após Jesus ali ter acalmado o mar, Jesus andou sobre o mar e depois disso passaram para outra banda, na terra lá de Genezaré, e logo que atracaram, começaram a correr. Quer dizer, se correr é andar pela região, aldeias, ali que eles entravam, pelas cidades, onde quer que eles iam, a multidão já também ia junto. E não só isso, essa multidão que ia era de pessoas problemáticas, pessoas enfermas, pessoas doentes. E diz o texto que tanto enfermos que traziam eram curados. Não só isso, mas devido àqueles que estavam em cama, que traziam e ali apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que deixasse pelo menos que eles tocassem na orla dos vestidos de Jesus. É como a mulher que tinha o fluxo de sangue no meio da multidão. Ela entrou no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus, quer dizer, na orla de Jesus. E imediatamente Jesus percebeu que alguém tocou nele e que dele havia saído virtude. E a orla que eu quero dizer, essa orla de autoridade da pessoa de Jesus, a qual ele falou que os seus discípulos, a quem o cresce nele, iam fazer milagres maiores do que esses. E temos visto aí muitas denominações aí que se levantam para atrair o povo para si, com engano de cura divina,
e mostrando nas redes sociais pessoas que já fiscalizado isso, pessoas que é paga para dizer que estava doente, com problema, pessoas como artistas que sabe entrar na personagem da pessoa e ali eles mostrar que eles estão com autoridade para expelir enfermidades, curas, porque as enfermidades, elas são acompanhadas pelos espíritos, pelas potestades, pelos principados, pelos príncipes deste mundo nos lugares celestiais e pelas hostes do mal. Esses tipos de demônio que tem aí dominado a face da terra, tem aí controlado multidões de pessoas que vivem presas por esses demônios. E que eu fico pensando, onde está a orla da autoridade da nossa vida? Eu me incluo. Onde está a autoridade da orla da nossa vida? Porque cada dia se multiplica pessoas problemáticas. Quando Davi entrou ali na caverna de Adulão, veja bem, quando Davi entrou na caverna de Adulão, houve algo ali importante que aconteceu. Quando ele estava fugindo das garras de Saul, e Davi tentou escapar, indo para a caverna de Adulão, quando ele chegou ali, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que se achava endividado e todo homem de espírito desgostoso. 3 classes, tudo ali na caverna. A pessoa em aperto, o aperto às vezes é financeiro, mas o aperto às vezes é por outras coisas. O aperto de endividado é de compromisso que não pode arcar com compromisso e foi tumultuando agora a dívida, os cartões de crédito, cheque especial e muito mais. E espírito desgostoso chega ao ponto da pessoa ficar deprimida, oprimida, possessa e com depressão. O espírito desgostoso. Mas Davi fez desses homens os 400 valentes de Davi, e eu creio que Davi, quando pegava a harpa, assim como ele expulsou, só de tocar ali a harpa para Saul, o espírito saía da vida de Saul. Mas agora nós vemos Jesus, assim como Paulo também, traziam para que as pessoas fossem curadas. Esse ministério aqui, e segundo Paulo na carta a Éfeso, Paulo ele fala assim nessa carta de Éfeso, no capítulo de número 6, diz assim: e por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra com confiança e para fazer notório o ministério do Evangelho, para a qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar.
falar da pessoa de Jesus Cristo. Paulo que se coloca como um embaixador, porque o embaixador, ele defende as pessoas do seu país em outro país, dando também ali livramento, proteção, livrando de cadeias. E quando nós observamos a pregação do Evangelho hoje, porque Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Poder de Deus para todo aquele que nele crê. E se o poder, diz a palavra de Deus, que o poder pertence a Deus, e o poder pertencendo a Deus, estando nas mãos do Senhor, e quem ele achar que quer usar com esse poder, poder aí sobrenatural, porque milagre é aquilo que a medicina, a ciência não consegue diagnosticar. Isso é um milagre. Mas tem tanta coisa que as pessoas falam aí que é milagre, que não se dá para entender isso como milagre. Isso é só para atrair para a sua panela, para seu ventre, para usufruir, extorquir, comprar a consciência de pessoas. Mas o que é autoridade? A autoridade é um direito legal de fazer obedecer, poder de mandar, obrigar, falar com ousadia como aqui o texto limos de Paulo, para que, por mim, para que no abrir da minha boca, a palavra com confiança, o abrir com confiança, essa ousadia ou a audácia, certo? Essa aí é a autoridade. Então, veja bem, não estamos falando da autoridade exercida aqui por órgãos públicos, por ministérios da Fazenda, Ministério Público, que é o fórum, aos governantes, Exército, Aeronáutica ou Marinha, ou até mesmo os órgãos da Polícia Federal. Não estou falando aqui dessa autoridade. Estou falando aqui da autoridade ortogada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa eu estou aqui a falar, porque ali as pessoas queriam tocar na orla de Jesus para assim serem curados. E a orla da autoridade, quando abrimos a nossa boca, quando profetizamos da parte de Deus, não para encher o nosso ego, mas quando nós olhamos para alguém carente, necessitado e sentimos em nós compaixão daquela pessoa, aí vem o fato de orar pela pessoa e ser curada. Pedro, quando estavam indo para o cenáculo, ele e João, e ali tinha sempre uma pessoa enferma na porta ali, um paralítico. E aquele dia que eles foram, viram o paralítico ali, e quando ele pediu uma dracma,
Um denário? Ou um dinheiro, como na nossa época, ou uma moedinha de R$1? Pedro chegou para ele. Pedro não consultou João para saber se João estava na orla da autoridade. Mas aí Pedro falou assim: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, que é orla da autoridade, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Autoridade do alto, poder do alto. E logo o milagre aconteceu. Então veja bem, quando nós olhamos aqui João, nas suas epístolas, no capítulo de número 4, diz assim a palavra de Deus: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que está no mundo. Então vem aqui agora João declarando que nós somos vencedores, que maior que está conosco, diz a palavra de Deus. Quando nós olhamos também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a palavra vai dizer assim, veja bem, primeira epístola aos Coríntios 4:7. Porque quem te diferença e quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebes, por que te glories, como que se não houvesse recebido? Já estais fartos, já estais rico, e sem nos reinais. Oxalá que reinasses, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo e aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós ilustre, e nós vis. Aí ele começa a fazer um depoimento aqui, Paulo, da maneira que pessoas não querem passar por isso para estar na orla da autoridade. Porque ele diz, até a presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nós afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos, olha bem, injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Olha só, o evangelho de quem quer viver e quem quer estar na orla da autoridade. Somos blasfemados e rogamos até o presente, temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escórnia de todos. Mas não escrevo essas coisas para vos envergonhar, não. Mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Agora, um evangelho que Paulo fala
praticamente aqui só fala de sofrimento em prol do Evangelho. Ser esbofetado. Da maneira que Paulo se expõe aqui, que até a presente hora sofremos fome, estamos com sede, estamos nus, recebemos bofetada, não temos pousada certa, nos afadigamos nos trabalhos e trabalhamos com as nossas mãos. Eu não vejo hoje o evangelho que muitos estão pregando, que não trabalham, querem trabalhar e dizer que está trabalhando para Jesus, querem ganhar dinheiro, querem ganhar fama, não querem só padecer fome, nem sede, nem quer ser esbofetado. Não. E querem achar que estão com a orla da autoridade. E usa de engano para com as pessoas. Mas pregar e ser imitador de Paulo, ninguém se coloca a ser. Então, olha bem, quando olhamos aí também no capítulo de número 2, a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, vai dizer assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja bem, a maneira de Paulo demonstrar o poder do Espírito Santo na vida do homem, quer dizer, esse poder, essa orla de autoridade, não era na sabedoria dos romanos e nem dos gregos, os homens sábios, que ali se ajuntavam para demonstrar a sua sabedoria. Plutão, Sócrates e outros mais, Aristóteles, muitos dos homens sábios que depois levantaram suas escolas filosóficas. Paulo não foi pregando com sabedoria de homens, mas sim com o poder, com a orla da autoridade de Deus. Veja bem, Deus outorgou ao homem a autoridade. Quando Deus ali no Jardim do Éden, já começa ali Deus outorgando a autoridade ao homem. E quando a autoridade do homem, ele perde a autoridade, ele fica, não tem poder nenhum. Vai ficar como os profetas de Baal, na hora de fazer o altar e Deus se manifestar e receber o holocausto, Deus não se manifesta com fogo. Olha, diz o texto, quando Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil e que se move sobre a terra. Então Deus aí já deu uma autoridade para o homem, deu domínio em tudo, em todos os animais, tanto da terra como do mar. Deus deu autoridade para o homem dominar. Foi confirmada. Aí, ó, e Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que está e que se move sobre a terra. Deus confirma de novo. Aí veja bem, quando menos o homem agora perde o domínio. Quando nós observamos aí Gênesis 3:10, diz assim:
E ele disse: ouvi a voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Aí agora o homem, Adão, começa a se esconder de Deus. Já no 12 ele diz assim: então disse Adão à mulher: a mulher que me deste, a companheira, ela me deu da árvore e a comi. Aí diz a serpente: e disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E a mulher: não, foi a serpente que me enganou e eu a comi. Quer dizer, ninguém se responsabilizou por si próprio, mas um acusando o outro. Aí, quando nós vemos essa autoridade perdida, quando Deus fala aí no capítulo 3 e o verso 23, diz: o Senhor, pois os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que lhe fora tomado. Agora a terra que eles iam ter domínio, eles não precisariam plantar nada, a terra ia produzir, não precisava ter trabalho algum. Agora perdeu essa bênção, perdeu a autoridade. Mas aí a palavra de Deus, Deus não deixou que o homem viesse a ficar padecendo nesta vida, não. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, agora Deus ele faz assim, olha bem. Quando olhamos o Evangelho de São João, o Evangelho de São João vai nos mostrar o seguinte. João, capítulo de número 1, diz assim a palavra de Deus: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Quem? A todos que crêem em Jesus Cristo, seu Filho amado. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito o fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, Jesus Cristo, a qual ele depois diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais tropeçará em trevas. Aí veja bem, quando observamos aí a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai dizer assim, olha bem, Paulo na carta aos Romanos, ele vai falar dessa forma, olha, capítulo 5 de Romanos, você pode olhar aí na vossa Bíblia, vai dizer assim, no verso de número 16, 17, 18, e não foi assim o dom com ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio a uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por este muito e muito mais que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, e reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por um homem entrou o pecado, e por um outro homem, 100% Deus, 100% homem, Jesus Cristo, aí entrou o dom da justiça. Recebemos a abundância da sua graça, não dando aquilo que nós merecia. E pois assim, por uma só ofensa veio o juízo, e sobre todos os homens para a condenação. Nós estávamos condenados à morte, porque todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus.
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós condenados, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, por Jesus Cristo. Então, aquilo que se havia perdido, estava perdido totalmente, agora, por intermédio de Cristo, nós conseguimos conquistar a bênção. E quando nós olhamos aí na Epístola de João, capítulo 5, versos 4 e 5, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória. Quem vence o mundo é a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse vence o mundo. Quando Paulo, ou Pedro, na sua carta também, ele diz assim, capítulo 2 e verso 10, diz assim: aquele que ama o seu irmão, ou Pedro, estou olhando aqui, 2 e 10 diz assim: vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, por intermédio de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus agora concede o poder a Jesus Cristo, no céu e na terra. Aí depois Jesus vem e diz assim, olha, eis que vos dou poder. Aí Jesus transfere o poder para ser agora usado pelos discípulos, por nós. E diz assim a palavra de Deus: e chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus falando: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então, o poder dado a Jesus. E depois ele, na missão na missão ali que ele agora, para enviar para a missão, aí ele disse assim, olha, e chamando os 12, disse, olha bem, Jesus capítulo 10 de Mateus diz, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus deu poder sobre todos espíritos imundos. Quando olhamos a palavra de Deus, que também diz que Jesus Cristo ele veio para desfazer toda a obra do mal, toda a obra do diabo, toda a obra maligna. Jesus veio para desfazer. E se ele agora concede esse poder para os seus discípulos e para todo aquele que crê nele e o aceita, e a qual pode dizer como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a para a glória do nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo vivendo na nossa vida, a orla da autoridade está conosco. Para nós agora, como disse Isaías no capítulo 61, que diz que o Espírito do Senhor Jeová, olha bem, e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões
aos presos. E Jesus depois, quando chegou lá na sinagoga, ele foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e ele leu nesse capítulo que estava escrito. Temos a unção. E agora? Qual é a orla da autoridade que nós estamos usando? Quando nós observamos aí esse repasse de Jesus Cristo para os seus discípulos, ele repassando a orla da autoridade, o poder sobre os espíritos malignos, tem espírito que se manifesta na vida das pessoas, toma todo o controle da pessoa e ela fica possessa, endemoniada. Se tiver na orla da autoridade, vai sair. E não é pisando na cabeça do diabo, não é batendo Bíblia em pessoas com espíritos malignos, não. Não é acorrentando o diabo, porque Jesus, a palavra de Deus, não ensina dessa maneira. Pisa aí na cabeça do diabo. Não. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor te repreenda. Sai dele agora. E é assim a autoridade, a orla da autoridade. Veja bem, aí foi para realizar os prodígios. Jesus deu aí no capítulo de número 10, para realizar os prodígios. Quando nós observamos em Marcos capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, Marcos capítulo 6, capítulo 6, vai dizer assim a palavra de Deus. Olha bem, Marcos 6. Estavam admirados da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E chamando a si os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2 e lhes deu poder sobre os espíritos imundos. Marcos, Evangelho de Marcos, narrou que Jesus depois aqui manda de 2 em 2 e falou, olha, eu vos concedo poder, orla da autoridade, vocês podem ir. E outra das vezes os discípulos chegaram, tudo maravilhado. Oh, Senhor, os espíritos nos obedecem. Ficaram todos cheios da razão. Aí Jesus falou, olha, alegrai-vos por os vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Porque as pessoas querem se apegar no poder, na orla da autoridade. E acaba esquecendo da salvação, da vida eterna, que é bem melhor do que a obra é necessária fazer. Virtude para curar. E agora? Deus concedeu isso para nós. Nosso Salvador Jesus Cristo, aí no capítulo de número de Lucas 9, diz assim, e convocou os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios, e para curarem enfermidades, enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui o Dr. Lucas, ele tinha recolhido os acontecimentos, as notificações de tudo que tinha se passado, e agora ele também registra. Ele registra que deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades e pregar. Quando nós vemos no capítulo 3 da carta de Paulo a Éfeso, nós vamos ver que é o seguinte,
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Agora é a hora da peleja. E segundo o eterno propósito, fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Mas e agora? Estamos usando a ousadia? Estamos usando a fé? O acesso a essa confiança mesmo que vai cair por terra esses demônios? Aí veja bem, o verso de número 13. Portanto, vos peço, não desfaleças nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Ele aí fala, olha, fique tranquilo, o que estou padecendo, espero que vocês não padeçam, mas que com ousadia e com confiança, que a vossa fé é nele, não é em mim não, é nele, a qual muitos querem atrair para si. Não utilizamos essa autoridade. Quando vemos no Evangelho de Mateus, que vamos ver que Mateus registrou aí, Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, vai nos falar assim. Versículo 29. Diz o texto da palavra de Deus assim: e ele diz-lhe, de quem é esta efígie? E está inscrição, de quem é? Quando foi ali, né, a questão de tributo, se não utilizarmos essa autoridade, erramos, se nós não usar. Mas de quem é escrito? De quem é? De quem é essa inscrição que está aí na moeda? E dizem-lhes, de César. Então, ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, o poder pertence a Deus, a glória pertence a Jesus Cristo. Veja bem, a coragem de João Batista foi tremenda, a coragem de João Batista. Quando olhamos no capítulo de número 6 aí, nós vamos ver que a maneira... Veja bem, João Batista. E pois João dizia a Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. O fato de usar a orla da autoridade, de falar a verdade, de ser sincero, não ter medo, não ser covarde, não passar a mão. Mas quando João Batista falou, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Aí Herodes fez uma festa e a filha de Herodias dançou e agradou muito ao rei Herodes. Aí ele falou para a menina, olha,
pede o que tu quiseres, até a metade do reino te darei. Mas quem não sabe pedir as coisas, aí vai pedir auxílio. Aí ela foi perguntar para a mãe, mãe, o que é que eu peço? Aí a mãe já queria matar João Batista por ele ter falado a verdade, ter usado a orla da autoridade para falar, sem medo. Aí ela pede a cabeça de João Batista na bandeja. E na ocasião da festa, João Batista estava preso. Aí foram lá e cortaram a cabeça do ungido. Tem muita gente que às vezes, no meio do povo de Deus, pedindo a cabeça do seu irmão. Tem muitos aí fazendo isso. E isso não é orla de autoridade. Não vai pensar que você vai conseguir estar no topo com essa prática. Veja bem, eu esbocei já aqui 3 pontos. Deus outorga autoridade. Deus outorgou ao homem a autoridade. Reposse da autoridade concedida pelo Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos abordar a autoridade na prática. Quando nós olhamos Paulo na carta a Éfesos, no capítulo de número 6 e 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo aqui, olha. Aí ele vem dizendo, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Então, para usar a orla da autoridade, precisa estar fortalecido, se fortalecer mais, cada vez mais, no conhecimento e na graça, como disse Pedro. No conhecimento e na graça. No conhecimento da palavra e na oração. Sem a qual, cadê o poder? Cadê a orla de autoridade? Aí não vai ter. Mas veja bem, quando nós olhamos aqui em Miqueias, capítulo 3, diz assim, Miqueias capítulo 3, mas de certo eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha, para anunciar a transgressão e o pecado, aqui relata que estava cheio do Espírito Santo, cheio de juízo e cheio de ânimo. Porque se a pessoa não tiver nessas condições, ele jamais vai usar a orla da autoridade. Aí diz, ouve agora isso, vós chefes da casa de Jacó, e a vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando em Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Seus chefes dão as sentença por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Ei, posso ler de novo? Os seus chefes dão as sentenças por presentes, para agradar e puxar sardinha para o seu prato. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. A qualidade dos que estão usando a orla da autoridade não é diferente como nos dias do profeta Miqueias,
agora no século XXI. Não é diferente, não. Tão embaraçado desta mesma forma. Então, há poder e autoridade quando estamos com Cristo. Poder na palavra, para que todos venham a reconhecer, está escrito. Aqui, poder de Paulo, ali perante o Sinédrio, lá no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, relata que Paulo, cheio do poder, aí no capítulo de número 23, diz assim: a autoridade de Paulo foi grande, viu? E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse-lhes: Deus ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei. Me mandaste ferir contra a lei. Então estava usando de engano. E Paulo logo replicou a questão disso. Aí olhamos aqui a autoridade de Estevão, mesmo que ranjam os dentes. Mas a autoridade de Estevão, aí no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, eles, os judeus, rangiam os dentes. A maneira de Estevão, o diácono, falar com ousadia na orla da autoridade. Eles rangiam os dentes, diz aqui o texto. Veja bem, no capítulo 51, diz assim: os homens de dura cerviz. Ele falou bravo. Não é que ele falou bravo, ele falou com autoridade, com orla da autoridade. Falando assim: homens de dura cerviz, incircunciosos de coração, eu ouvido vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matarem, que anteriormente anunciavam a vinda do justo, o qual vós agora fosse traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isso, se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. E quando ele falou que Deus não habitava em templo feito por mãos de homens, os judeus se influenciaram. Mas na orla da autoridade, ainda que vai morrer como João Batista, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, ainda que fale a verdade diante do século a qual estamos vivendo, nem que Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas é por amor de Cristo. Nessa noite, receba poder. Busca poder. Há poder no nome de Jesus. Poder é sinônimo de autoridade. O poder, aqui, veja bem, não é poder, não é orla de autoridade, ter bela roupa, boa posição, anel no dedo, belo imóvel, belo carro, boa presença, falar línguas que nem tem pessoas que sobem no púlpito
delirando, falando em línguas, achando que, querendo chamar a atenção do povo, que ele está cheio do Espírito Santo. Isso não é poder. Isso não é orla da autoridade. Mas falar e cumprir, falar e obedecer, falar e Deus responder com fogo, como foi com Elias, isso é poder. Poder, como ali foi Pedro e João. Ali sim é poder. Olha bem. Busca está na orla da autoridade de Jesus. E você vai ver a palavra se cumprir. Fale, pregues. Pregues a palavra. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir, mas pregue a palavra com autoridade. Pregue na orla da autoridade. Pregue, pelo menos tocando nas vestes de Jesus, mas pregue e deixa Deus te usar. Ele quer te usar. Abre a tua boca que a encherei. Abre a tua boca. Como disse Deus a Abraão: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoar. Deus chama o profeta Ezequiel e diz: poderão reviver esses ossos sequíssimos? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. O poder da orla da autoridade está em nós profetizarmos na autoridade do Salvador Jesus Cristo a bênção na vida daqueles que são carentes, necessitados, como também na minha e na tua vida. Shalom, Deus seja convosco.